falar de coisa boa. Hum. O Tricolor Paulista. Oh, aí sim. Esse tá bem demais, hein? 5ª vitória seguida. Fazia 3 anos que não engatava 5 vitórias seguidas. A última vez foi com o Rogério Ceni, lá em 2022, numa sequência que acabou exatamente naquele 4-0 na final do Paulistão pro Palmeiras. Nossa, que foi uma sova que o São Paulo tomou, né? Graças a um gol do Rafael Veiga no primeiro jogo, não foi isso? Sim. Que era pra ser um 3-0, se eu não me engano. Era pra ser um 3-0, Virou Veiga um achou um gol no 3-1, finalzinho São de Paulo falta. Não respirou, né? O São Paulo começou aquele jogo do Allianz Parque, eu tava lá com a parte do gol, com o palco lá montado, então, mas eu lembro direitinho, o São Paulo dá pontapé inicial, primeira bola, o pontapé inicial é recuar pro goleiro e ficar um minuto com a bola. Eu lembro. Mostrando que claramente não queria jogar simbolicamente, e aí tomou um putz, com 5, 10, 15 minutos já tava 2-3-0. Nossa, eu tô com o Tico e o Teco ainda pegando no ritmo. Qual que era a pergunta? Não era nem pergunta, não, era só desculpa, aproveitar que você tem a análise jornalística e o coração tricolor pulsando. O Crespo achou, um amigo meu falou, Eduardo Peleissone, um amigo meu que mora fora, em São Paulino doente, a gente ia junto pra jogo, desde pequenininho, arquibancada. O Crespo achou, não é que achou o norte, eu falei, o Crespo achou o norte pro time, norte, sul, leste, oeste. Mas ainda é um recorte curto, precisa esperar. Mas que ele realmente melhorou o rendimento individual dos jogadores e a estratégia como um todo, com 3 zagueiros, com o Luciano jogando bem, parece que pegou no tranco de novo o Luciano, Ferreirinha, a parceria com o André Dias, ele achou um time. Eu acho que ele é um cara mais calmo. Eu gosto de técnico agitado, eu gostava do Zubeldia, aquele negócio, mas eu acho que depende do time. O Abel é pilhado, mas o time não fica pilhado. O Zubeldia era pilhado, mas o time ficava acelerado demais. E o Crespo, com esse jeitão dele, parece que ele trouxe um pouco mais de calma. Os jogadores conseguem respirar, oxigenar melhor as ideias e tomar as melhores decisões. O São Paulo não tá jogando fino da bola, longe disso, mas tá um time firme, competitivo, tô gostando de ver. Mudou completamente o cenário, né? Sim, assim como na primeira passagem, o Crespo muito rápido achou o time, o jeito de jogar que ele gosta, os jogadores assimilaram, né? O modelo de jogo do Crespo muito rápido já foi implementado ali. A dúvida que fica pro São Paulino é que se não vai acontecer igual da primeira passagem, em algum momento o time dá uma estourada e cansar e tudo mais, porque é muita intensidade, mas de novo ele muito rápido muda o São Paulo. Não, total. E se o São Paulino projeta alguma coisa, não só grande esse ano, mas sim no sentido de voltar a brigar por títulos, assim, claro que teve a Copa do Brasil de 2023, né, mas figurar como um dos grandes do momento do futebol brasileiro, eu acho que se isso acontecer, que você falou, né, do time, porventura, por algum motivo, acabar desandando ali, perder uma sequência de 2, 3, 4 jogos assim, é um momento de se ter paciência. Porque o Crespo, além de ser um técnico identificado com o clube, é um técnico que consegue ter muito essa percepção e implementar o modelo de jogo dele para os times que ele treina. Então, se isso acontecer, eu acho que o São Paulino, tanto o São Paulino quanto a gestão do São Paulo, claro, tem que ter muita paciência. E eu acho que se tiver essa paciência, é muito possível que o Crespo consiga desenvolver um trabalho longevo e vitorioso no São Paulo. Sim. O chat aqui falando que o Crespo está desencrespando o São Paulo. O Júlio Xavier, o São Paulo chega para brigar em qual posição? O que dá para sonhar com o São Paulo esse ano, Silvio? Campeonato Brasileiro, acho que o São Paulo subindo como está subindo na tabela, dá para brigar por Libertadores. Acho que dá tempo. No mínimo pré-Libertadores. É o mínimo que eu, como São Paulino e como jornalista, analisando a grandeza do São Paulo, espero que brigue pelo menos por pré-Libertadores, né? Depois de um começo muito ruim. Nas Copas, vai disputa tudo, cara. Não vejo o menor problema. É pau a pau. Copa do Brasil, Libertadores, pode chegar. Não chegou o ano passado por um tris contra o seu Botafogo. Por um tris que o Botafogo quase que fez de novo caca. Quase, cara. Foi no detalhe. O Caleri perdeu um gol lá, um gol aqui, pênalti, mas faltou um pouquinho. E olha que o Botafogo fez um primeiro tempo no Morumbi que foi espetacular com o São Paulo, cara, né? Foi, numa noite em que o Morumbi tava daquele jeito, o Botafogo não tomou conhecimento, mas o São Paulo reagiu. Foi por um pouquinho. Se o São Paulo passa pelo Botafogo, eu tinha a impressão que poderia chegar numa decisão, numa final, porque embala, aí vem tudo, vem tradição. E o time não é ruim, o time tem bons jogadores, né? Sim.
E não tô tirando o mérito do Botafogo. Não, claro. Certo? Mas foi por um triz, cara. Sim, muito e pouco, o futebol é isso, cara. É o morrinho artilheiro que muda a história. Sim, ó, antes de passar a pergunta do Aneri, que não tem nada a ver com futebol, mas é muito boa, hoje a vitória do São Paulo é um assunto complicado pra gente aqui na TV Gazeta comentar, mas a gente vai fazer isso com cuidado. Hoje a vitória do São Paulo acabou sendo um pouquinho, não foi tão falada, porque o nosso querido Arboleda veio cutucar o Miller, que já veio 3 vezes aqui nessa cadeira, cara. Eu falei, cara, tão importante, hein? O cara veio cutucar o Miller, porque o Miller deu uma entrevista ao Globoesporte.com, criticou o limite alto de estrangeiros. Hoje o São Paulo tem 9 estrangeiros. Ele falou, pô, um monte de estrangeiro no São Paulo, um pior que o outro. E os caras se doeram e postaram uma foto todos juntos, falando, um pior que o outro. E chamaram o Miller de palhaço, pô. Em primeiro lugar, o Miller talvez seja o jogador... Para mim, é o maior jogador da história do São Paulo. Maior. Você já falou isso aqui. Ok? E melhor ele briga com outros gigantes, tecnicamente falando. Mas se você pega a história do Miller, tudo que ele nasceu no São Paulo, conquistou tudo pelo São Paulo, Menudos do Morumbi, depois volta, ganha tudo, ganha brasileiro, ganha Libertadores, ganha Mundial, decisivo, protagonista, gol espírita, a porra toda, cara. O Miller é um monstro sagrado. Sim. Sabe? Miller hoje seria um dos 2, 3 maiores jogadores do mundo fácil, mas fácil. E, se bobear, talvez até o melhor, hoje. Com relação ao que ele falou, acho que ele botou tudo numa mesma panela para jogar um raciocínio. Sabe aquela coisa do ex-jogador que realmente foi melhor do que os atuais? E botou na mesma panela. Eu tiraria. Eu não teria sido tão contundente, para usar uma palavra mais suave, que nem o Miller, eu não teria sido tão contundente em relação, por exemplo, ao Arboleda, que eu acho que é um belo zagueiro, há 8 anos aí. Teve alguns maus momentos, umas escorregadas, mas, pô, é um jogador... É um dos melhores do time há muito tempo, cara. Lamentavelmente, não por ele, mas porque era para ser um atacante, um meia, mas né, é um zagueiro. É um cara que é super importante. Então eu já tiraria de cara o Arboleda desse contexto. Sim, mas eu fiquei pensando exatamente isso. Como que o São Paulino, né, Caleri reage a um negócio desse? Querendo ou não, são jogadores do elenco atual atacando um ídolo. É claro que a crítica do Miller foi forte, mas... fiquei na dúvida mesmo. Será que ele estava pensando? Eu não vi o contexto inteiro, mas ele falou de todos os que estão, ou ele falou porque chegaram alguns agora, mais recentemente, Sim. né? Precisa ver o contexto disso. Eu sinceramente não... O Miller já, no canal dele hoje, já falou para o Arboleda, eu ganhei 15 títulos pelo São Paulo. Olha. Se você ganhar 10, a gente começa a conversar. E que títulos? E não é só ganhar e jogar o que ele jogou. Sim. E evoluir o que ele evoluiu. Que ele era um ponta rápido, que ninguém pegava na corrida, ele se transformou num meia criativo com o Luxemburgo no Palmeiras, um pouco mais pra frente, em 96. Né? É o jogador que eu vi, assim, que mais evoluiu como atleta ao longo da carreira dele, impressionante. Porque ele era um velocista, ficava muito impedido, inclusive eu brinco, sou amigo do Miller, falei, pô... Né? E ele virou um jogador cerebral, cara. Ele foi muito inteligente, pelo amor de Deus. Esses caras de hoje não engraxam a chuteira do Miller. Agora... também não é tudo que o Miller fala que tá certo, né? Com todo o respeito, todos nós, né? Ninguém é o dono da verdade. O Caleri, eu não acho que é um jogador técnico, mas eu gosto do Caleri, um cara que se dedica, raçudo, entrega tudo em campo, mesmo quando não joga bem, segura 2, 3 zagueiros, né? O Arboleda é um cara importante. Mas assim, no geral, ele tem uma certa razão, é que ele generalizou, né, cara? Sim. E aí... Mas tudo bem, vocês podem fazer aí jogadores gringos do São Paulo, a força-tarefa que for, mas o Miller, vocês não tem noção do que esse cara jogou. Podia dar uma evitada, né, de mandar uma dessa. Se o Miller não fosse ídolo do São Paulo, mas pô, o cara é ídolo do São Paulo, vai ficar chamando o cara de palhaço em público, não precisa também. Se os jogadores do elenco atual do Botafogo chamarem o Jefferson, o Garrincha de palhaço, não vai ser legal, né? Não vai pegar bem, né? Não vai pegar bem. Olha só a pergunta que surgiu aqui, viu, Silver? Nada a ver com futebol. Alexandre Silvestre é parente do Jota Silvestre? Sou neto. Olha só. É meu avô. Espero não estar queimando o filme do vovô, que ajudou a fundar a televisão no Brasil, né? Meu avô era do rádio nos anos 40, Rádio Bandeirantes. Começou no interior, locutor de cinema, cara. Olha que loucura. Em Itu, o Salto. E aí, na transição do rádio para TV, meu avô foi o primeiro apresentador, junto com mais 2 ou 3, a fazer programa de auditório, a transformar toda a linguagem do rádio para televisão.
E ele foi o maior nome da televisão por um bom tempo, cara. Por um bom tempo, assim. Eu carrego realmente essa responsabilidade. Que legal, cara. Muito massa a curiosidade. Sensacional. Palmeirense, né? O quê? J. Silvestre. Não, esse era São Paulino. Ah, o outro avô que é Um São Paulino tranquilo. O outro avô, seu Ito, que era um desconhecido para os outros, né? Vendedor de canetas numa lojinha do centro da cidade de São Paulo, ali numa galeria que fica na frente da estação São Bento do metrô, no centro. Esse era um palmeirense tão doente. O J. Silvestre era um São Paulino low profile, tranquilo, lorde, ia de vez em quando, me levou em algum jogo. Mas o meu outro avô era palmeirense louco, palestrino, doente, arrancada heróica de 42 preso no Pacaembu, comemorando o título, foi pra Copa Rio, Mundial de 51 de trem. Em Arujá, meu avô morou em Arujá durante muito tempo, eu vivi muito lá, muito mesmo, minha infância toda. Em Arujá, tinha as pedreiras todas do Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, saudoso. Era tudo do Vicente Mateus. Sim. E um terreninho lá, terreninho é um sítiozinho, uns 4 alqueires, do meu avô, no meio de todas as pedreiras, e o Vicente Mateus queria comprar. Durante muito tempo, eu ouvia meu avô falar, esse corintiano não vende. E ficou 30 anos, o Vicente Mateus oferecia 10 vezes o que valia. Ele não vendia por conta de futebol, é igual o filme Romeu e Julieta, essas coisas malucas, né? É muito interessante isso. O Vicente Mateus não é, esse corintiano não vendo. Eu joguei, nossa, eu vivi a minha infância inteira lá naquele terreno e ficava fugindo lá do terreno, pequenininho, pra ver as dinamites explodindo na montanha. Cara, olha que loucura, velho. Abre mão de uma grana alta pra não vender por Mateus, é lógico.